Seja bem-vindo a mais uma aula de programação neurolinguística. Estamos aqui na introdução da PNL. É importante que você lembre-se de ter um bloquinho para anotação, um caderno, porque alguns insights podem acontecer. Então é bacana que você, no momento de insight, escreva. Se tiver questão a respeito de algum detalhe, escreva também, para que você não se ocupe em fazer a pergunta na hora. Depois que você ouvir todo o vídeo, você pode enviar essa pergunta. Então, é legal você fazer anotações, tá? E todo momento que você tiver a oportunidade de sentir e fazer a dinâmica consigo mesmo, faça, tá? Eu vou sugerir algumas dinâmicas logo depois. É importante que você se ocupe fazendo essas dinâmicas e tenha a experiência. Lembre-se de que a programação neurolinguística é uma ciência epistemológica, ou seja, você só aprende experimentando e observando o resultado. Você vai fazer isso e quando você fizer isso com outras pessoas, o processo também será o mesmo. É uma ciência epistemológica. Você só aprende sentindo, só aprende experimentando. Olhando outras pessoas fazerem, você não aprende. Você vai aprender fazendo. Mesmo que eu demonstre para você a dinâmica, é importante que você faça. Se você não fizer, não considere-se entendido, não considere-se credenciado. Você só se tornará credenciado quando você realmente sentir. Você vai perceber o grande valor que é a PNL na sua vida e utilizar os recursos da PNL para que você tenha mais força para ajudar as outras pessoas também. Tá? Ok? Então vamos lá. Eu vou passar alguns slides para você não ficar tanto tempo olhando para a minha cara também. Né? Mas antes desses slides eu quero falar um pouquinho a respeito da minha vida, para você saber com quem você está trabalhando. Né? Eu tive uma infância no interior de São Paulo, eu sou de São Paulo, e minha mãe era professora, meu pai fazia tudo. Ele começou como prático de farmácia, depois motorista, vendedor ambulante de cigarro, meu pai fez de tudo. E terminou a vida dele aposentado por invalidez. A minha mãe é uma professora batalhadora e que queria mesmo cuidar de nós. Ela era daquelas que tomava conta mesmo. Ela tomou conta da nossa família e era a grande mantenedora, porque meu pai só fazia besteira. Meu pai não era um cara de conseguir se organizar para a vida profissional dele e, consequentemente, financeira também não. Então eu não tive muitas boas experiências do meu pai, nesse sentido. Apesar de ter sido uma pessoa maravilhosa, um amor no coração muito grande que ele tinha pelos outros e em querer colaborar, em querer ajudar, era um grande cara. Né? Enfim, eu tive alguns traumas com a mamãe, porque a mamãe pegava muito no meu pé. Né? E ela era fanática por religião, era fanática por horóscopos, era meio contraditório, mas ela era fanática pelas duas coisas. E algumas dessas coisas acabaram se tornando um trauma para mim. Porque ela me via de acordo com o meu signo. E esse me ver como meu signo reportava ao papai, que era do mesmo signo que o meu. Ela me via igual ao papai no futuro. E ao observar o papai, que era um fracassado, na voz dela, né, ela sempre dizia que ele era um fracassado, que ele não conseguia nada, e que ele era... além de outras coisas, né, eu comecei a acreditar na minha infância, isso lá pelos meus 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, eu acreditava que eu seria igual ao papai. Isso continuou. Quando eu estava lá pelos meus 10, 11 anos de idade, eu sofri um grande trauma, uma crise enorme, que me afetou o sistema nervoso, a ponto de eu ter que fazer exames, etc. Fui diagnosticado com um problema neurológico. E quando uma criança de 12 anos tem um problema neurológico, imagine na minha época, né? Lá nos anos 70, imagina nos anos 70 alguém com problema neurológico, é louco, então eu era considerado louco e estava visitando neurologista. Daí começou a minha saga. Eu comecei a tomar remédios muito fortes naquela época. E então eu pensava assim, a minha imaginação, a minha mente, né, de criança na época, pensava assim, eu além de ser igual ao papai, vou ser igual ao meu pai, para colaborar eu também sou louco. Até que alguém me deu 2 livros para eu ler.
E esses 2 livros mudaram a minha vida. Começaram, né, a grande mudança na minha vida. Nesses 2 livros eu comecei a aprender a respeito dos processos da mente. Eu comecei a aprender parapsicologia. Era um autor meio que holístico e às vezes religioso, mas ele introduziu muita coisa da PNL, muita coisa da parapsicologia nesses livros dele. Eram 2 livros do Joseph Murphy, O Poder da Mente e O Poder do Subconsciente. Imagine uma criança de 12 anos lendo esses 2 livros. Eu enlouqueci de verdade, mas eu comi esses livros. Eu me debrucei a eles de uma forma tão ferrenha que aquilo transformou a minha vida. Mas não foi só a leitura, porque eu lia e praticava, eu lia e praticava, eu lia e praticava. Isso foi fazendo com que as minhas crenças mudassem. Eu consegui mudar as minhas crenças e passar a perceber que não era por causa do meu signo que eu iria ser igual ao papai. Eu passei a perceber que eu poderia ser quem eu quisesse escolher a ser. Eu passei a perceber que a força da minha palavra fazia uma grande diferença na minha vida. Então, a linguística da programação neurolinguística. Eu passei a perceber que as minhas projeções mentais também fariam diferença. E entre várias outras coisas. Sem perceber, eu já estava estudando PNL. Lógico que eu estudei para mim mesmo. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu poderia ajudar outras pessoas. E assim eu o fiz. Eu passei a ajudar outras pessoas em instituições e estudar outras matérias relacionadas à ajuda ao outro, até que a PNL me foi apresentada. E eu passei a aprender a PNL e praticar dentro do mesmo contexto. Eu lia muito, eu lia 40 livros por ano, mas lembre-se, eu aprendi a gostar de ler depois que eu conheci a PNL. E me dediquei, além de conhecer a PNL e gostar de ler, eu aprendi também a leitura dinâmica e a memorização. Isso tudo colaborou para que eu conseguisse ler rápido e obter um conhecimento memorizável de uma forma rápida também. Isso também me aguçou, me ajudou na minha carreira. Tive empresa em São Paulo, a empresa progrediu muito, eu me desenvolvi dentro de várias áreas e assim foi, até que eu comecei a dar curso de PNL, curso de liderança, que é consagrado hoje no Brasil, já fomos para o exterior, 8 vezes para o Japão. Nós já temos esse treinamento com mais de 40 mil pessoas desenvolvidas, o curso o Limit, né, Coaching Group, e o curso de PNL. O Limit, inclusive, acabou me ajudando a desenvolver, a escrever um livro onde eu conto a história do Limit e numa outra ocasião eu quero falar mais a respeito desse livro, que eu já estou desenvolvendo um novo treinamento relacionado com esse livro, para quem quer ser coach, para quem quer ser treinador, para quem quer desenvolver empresa, para quem quer se tornar um treinador como eu, sem passar por todos os distúrbios que eu passei, de uma forma rápida, tá? E com os recursos precisos, sem ter que bater tanto a cabeça. Enfim, foi assim a minha vida. Hoje eu estou aqui dando esse treinamento com vocês online, coisa que eu não imaginava, achava que seria impossível dar um treinamento de PNL online, e aqui estou eu. Então, esses recursos que eu aprendi com a PNL, e nesse tempo que eu passei, pensa que foi moleza, depois eu aprendi a PNL com 12 anos, e fui lendo e tal, foi vida boa. Não, passei por várias catástrofes, vamos dizer assim. Tiveram momentos na minha vida em que eu me vi no fundo do poço realmente. E eu garanto a você que se não fosse os conhecimentos que eu tinha em PNL, eu não teria saído desse fundo do poço. Não sei onde eu estaria hoje. Talvez eu estivesse num subemprego lá em São Paulo, vai saber. Mas graças ao conhecimento, graças à estrutura que eu tinha, eu consegui sair deste fundo do poço. E eu espero que a PNL possa ser também essa alavanca para você. Ou para te arremessar mais alto, né? Ou para te tirar de um sufoco que você esteja. Seja lá qual for o intuito, tenho certeza absoluta que vai melhorar a sua vida. Então vamos lá entender a PNL e toda a sua introdução. Eu gosto de uma frase, e eu vou ler essa frase para vocês aqui, do Lao Tse.
aquele que sabe muito sobre os outros pode ser instruído, mas aquele que se compreende é mais inteligente. Aquele que controla os outros pode ser forte, mas aquele que se domina é ainda mais poderoso. Se você quiser comentar a respeito dessas pequenas frases de Lao Tse, por favor, mande seu comentário. E vamos iniciar nosso curso, nossa introdução à PNL. Eu quero que você entenda o seguinte: nós vamos trabalhar as 4 inteligências dentro deste curso de PNL. Eu tenho a minha metodologia que eu criei ao longo do tempo. É diferente, tá, de todas as metodologias de outros cursos de PNL que você possa conhecer por aí. Entretanto, as nomenclaturas são semelhantes. Alguns pontos são diferentes, mas as nomenclaturas são as mesmas. E o nosso curso é avançado, você está no curso avançado. Tá? Então, quais são as 4 inteligências? Inteligência física, que é o seu corpo. E no seu corpo, que é a inteligência física, é onde você vai gerar a disciplina funcional. Né? Existe uma disciplina do seu corpo que é consciente. Ou seja, se você está sentado e não quer andar, o seu corpo não sairá andando sozinho. Você tem que dar um comando para o seu corpo. Vou andar. Aí você se levanta e anda. Essa é uma forma disciplinar consciente do seu corpo. Mas existe a outra parte que é inconsciente. Você não precisa mandar o seu coração bater, ele está batendo. E ele vai continuar batendo, quer você queira ou não. Você pode influenciar com as emoções no batimento cardíaco, mas você terá que se esforçar muito para interromper o batimento. Você pode prejudicar o seu coração com pensamentos, entretanto, ele continuará batendo. Você terá que fazer um grande esforço para ele parar. Então existe o sistema autônomo, tá? E existe um outro sistema que vamos chamar de manual, que fica mais fácil. Os 2 sistemas geram uma disciplina. E é importante nós percebermos essa disciplina do nosso corpo para nós interagirmos com ele. Nós vamos estudar o corpo humano de uma forma relativa, né, não absoluta, para que a gente consiga também ajudar a nós mesmos e aos outros através das dinâmicas. Então você possui essa parte de inteligência física, e que é fundamental. Você possui também a outra inteligência que nós chamamos de intelectual. Essa é a mental, inteligência mental. É o coeficiente intelectual. Então primeiro eu falei do coeficiente físico, agora estou falando do coeficiente intelectual. O QI, famoso QI. O QI é a sua mente. É onde você traz a visão. A sua visão de mundo vem do seu QI. A forma que você vê o mundo, os sistemas representacionais, ou seja, como o mundo é representado para você, tudo isso vem do seu QI. As suas projeções mentais, elas são propícias da sua inteligência, da sua razão. O QI é a razão, é o intelectual, é a forma de pensar, é a forma da sua mente reagir. Então é importante que você entenda esse comportamento da inteligência e da sua mente. Como é feito esse processo? Como as situações neurológicas funcionam.